Graça e paz, queridos, como é que vão todos? Bom, enfim, dando continuidade a 2 domingos que estivemos parados aí no nosso estudo da Carta de Romanos, vamos dar hoje início ao capítulo 5 de Romanos. Finalizamos aí com um comentário a mais a respeito do capítulo 4, que falava sobre a justificação pela fé, de como essa fé ela foi funcional para que Abraão, fosse imputado como justo e essa fé fosse imputada como justiça. E explicamos isso como funciona para nós também como cristãos e como funciona para o homem redimido essa imputação de fé. Hoje, no capítulo 5, vamos fazer a leitura já desse capítulo, os 11 primeiros versículos, vamos fazer a leitura dele e vamos entrar rapidamente aí no assunto e vamos aí desenrolando ele nesses primeiros 11 versículos, apesar de que vamos fazer nessa sistemática de esboço de versículo a versículo. Nesse primeiro aqui a gente vai pegar os 2 primeiros versículos do capítulo 5, mas finalizando a ideia dessa primeira sessão no capítulo 5, que tem como título a justificação pela fé, paz com Deus. E vamos entender um pouco mais sobre essa questão da paz com Deus e todo o contexto dentro do capítulo 5, ok? Vamos fazer a leitura. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Bom, o que podemos extrair desses 2 primeiros versículos do capítulo 5, onde vai falar claramente que justificado, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, o que Paulo, automaticamente, nesses 2 primeiros versículos, vai nos querer dizer a respeito disso e como a gente entende isso na nossa vida? Por conta de Deus estar claramente e intrinsecamente, essa paz está relacionada e ligado ao fim da inimizade do homem com Deus, através do precioso sangue de Jesus. E aí, a partir disso, somos aceitados e somos recebidos como limpos e justos. Ou seja, quando Paulo fala a questão justificados, ele nos leva a entender que, mediante a fé que nos leva à justificação em Cristo Jesus, a fé que é imputada, aquilo que a gente viu com a questão de Abraão, essa fé nos faz ter paz com Deus. Não paz em Deus ou paz de Deus, mas paz com Deus. O que o apóstolo Paulo está querendo afirmar com essa questão da paz com Deus? Ele está deixando bem claro que há uma ideia de uma finalização, ou enfim,
uma questão de trégua. Aqui no caso, a paz com Deus é estarmos de acordo com a vontade do Pai, estarmos de acordo com a vontade de Deus, e isso é o que Paulo nos traz nesse ponto importante. É isso que Paulo está nos falando a respeito desta paz com Deus. Esta paz, ela é restabelecida no advento da cruz. Ela é restabelecida por conta dela ter tido início na queda do homem lá no jardim, né, com a desobediência, e ela é restabelecida a partir de Cristo, a partir da cruz e do sacrifício vicário de Cristo. Isso nos mostra claramente que quando Paulo fala nesse início de capítulo a questão da paz com Deus, ele está trazendo também a ideia de que a justificação pela fé, a justificação que nos torna acessíveis, nos traz primeiro essa questão dessa ligação com Deus. E essa ligação ela acontece inicialmente com a questão da certeza de que desta vez não estamos mais sendo vistos por Deus como inimigos, mas agora estamos em paz com Deus, estamos nessa trégua, estamos agora nesse ponto. A trégua ainda é uma questão temporal, ela tem início, meio e fim, então não usar a palavra trégua não vai ser uma coisa muito legal, mas foi-se dado o fim da guerra entre o homem e Deus. Lógico que claramente a gente vai entender que esta paz com Deus se dá àqueles que receberam a Cristo, ok? Então a queda gerou essa animosidade do homem para com Deus, e a partir daí, como vimos lá em Romanos 1 e tudo mais, vimos que o homem caminhou sempre em questão de buscar ofender o seu Criador e se distanciar dele. Então, automaticamente, isso já era um voto de guerra declarado. Então, a partir do momento em que o homem se arrepende, a partir do momento que o Espírito Santo o convence do juízo, do pecado e da condenação, e o traz de volta ao bom senso da busca do Senhor, do seu Criador, da reconciliação, esta paz ela é estabelecida. E automaticamente nos faz entender, e Paulo nos traz isso, lembrando essa questão, que antes disso éramos inimigos. E vamos ver isso claramente nas Escrituras, quando vemos Efésios capítulo 2, versículo 14, Romanos 5, no versículo 10, Colossenses no capítulo 1, versículo 21, e Tiago capítulo 4, versículo 4, onde ele fala da questão da amizade com o mundo sendo inimizade com Deus. Ou seja, toda e qualquer ação do homem fora de Deus institui-se em inimizade com Deus. Mas a partir do momento que o homem é lavado, ele é redimido pelo sangue de Cristo, ele é redimido pelas pisaduras, pelas chagas, pelo sacrifício vicário de Cristo na cruz, esta inimizade ela cessa. Essa inimizade ela é aplacada. Então, a partir daí, o homem passa a ter um relacionamento de proximidade com Deus através de Cristo. Como em Hebreus vai falar que temos acesso ao trono por Cristo, ao trono da sala do reino. Temos acesso a Deus pelo sangue de Cristo. Então, isso tudo vai nos mostrar que essa paz advém desse sacrifício e nos mostra novamente o quanto éramos odiosos na presença de Deus, o quanto o nosso pecado gerava ira de Deus para conosco, né? Quando nós, na nossa ignorância, ignorávamos a Deus ou até negávamos, né? Outro ponto interessante também da gente entender com o que Paulo fala, essa questão da paz com Deus, e também no versículo 2 que fala que pela fé obtivemos igualmente graça e essa estamos firmes, nos gloriamos na esperança da glória, é também para que venhamos a entender de uma vez por todas
que a nossa trajetória como homens, por nós mesmos, caminhávamos em profunda trilha de destruição. Então a questão também nos mostra que não somente Paulo nos lembra para onde vamos quando nos reconciliamos com Deus, né, e temos paz com Ele, mas nos lembra também para onde a gente ia, lembrando a questão do pensamento escatológico, ou seja, das coisas futuras, lembrando quando viesse o julgamento, para onde aqueles que não alcançaram a redenção em Cristo estariam ou vão estar, né? Não estariam, não, vão estar. Então, Paulo tá lembrando aqui de forma escatológica a questão de estarmos nos gloriando nele por conta da inserção da fé através do Espírito Santo e da vontade, da graça abundante de Deus na nossa vida, e nos lembra também para onde iríamos se não houvesse essa religação através do sangue de Cristo. Para onde estaríamos sendo lançados? Para o lago de fogo e enxofre. Estaríamos na condenação eterna, estaríamos aí na danação eterna. Então, para onde o diabo e seus anjos e todos aqueles que não têm o seu nome no livro da vida. Então, Paulo, nesses 2 versículos, ele traz essa questão de que é muito importante, assim como ele traz no começo do capítulo 1, como é muito importante termos consciência de quem somos, aonde estamos e para onde vamos. No quesito de que como somos resgatados, de onde somos resgatados e para onde seremos levados. Então, um ponto onde faz com que o engajamento pela palavra de Deus, pela pregação do Evangelho, nos traga convicção e alegria em transmiti-lo, em falar sobre isso. Então Paulo, ele traz essa lembrança logo nesses 2 primeiros versículos, como por exemplo aqui no livro de Hernandes Dias Lopes, ele vai falar o seguinte, logo no primeiro ponto aqui, ele vai falar o seguinte, se a paz tem a ver com o passado e o acesso à graça se relaciona ao presente, a expectativa da glória está atrelada ao futuro. Quem foi justificado não teme o futuro. A morte já não mais o apavora. O porvir é o seu anseio e a glória, a sua expectativa mais excelsa. A palavra traduzida para gloriamos significa regozijo exultante, uma alegria triunfante, uma firme confiança em Deus inspirada pela certeza de que temos paz com Deus. Ou seja, não há mais condenação para os que em Cristo Jesus estão. Ou seja, lembrar desses 2 pontos em que Paulo nos lembra do que poderíamos estar sofrendo se em Cristo Jesus não estivéssemos, é um dos pontos onde nos faz entender e regozijar na esperança da redenção, quando seremos transformados diante do Pai na presença dele. Ou seja, e no segundo ponto, onde ele esboça a gratidão por fazer parte deste grupo ao qual também está em estado de graça, estamos todos no mesmo grupo, ou seja, fazemos parte daquele povo que entrou dentro da arca. Então, a questão de Paulo, lembrar a paz com Deus, regozijar-se, estar alegre por encontrar a graça, a redenção em Cristo, e isso que faz com que o seu ministério seja um ministério conciso e firme, é o que Paulo nos traz nesses primeiros 2 versículos. Então, novamente, Paulo faz uma reintrodução, como no início, no primeiro capítulo, à memória do que representa estar em paz com Deus e o que isso implica.
no ministério dele e no ministério dos demais cristãos que estão em Roma. Daqueles, ele já fala diretamente àqueles que realmente já estão conscientes da sua salvação. Aqui Paulo não fala mais a respeito do religioso, ele não fala a respeito aqui do hipócrita, mas Paulo fala a respeito, ele fala diretamente com o verdadeiro cristão. E também Calbart vai trazer isso também na sua visão crítica, né? Esse aqui eu tenho, Carta aos Romanos, né, da editora Fonte Editora, né? Esse aqui é um exemplar que eu tenho, ganhei de um irmão querido, esse livrinho aqui, esse livrinho. E aqui também Calbart vai fazer algumas menções a respeito da... Eu não vou ler porque o texto é muito extenso. Ele fala a respeito desta consciência ao qual Paulo tem da transmissão do Evangelho, e que isso é uma força motriz para que o Evangelho seja propagado, seja difundido por todo o mundo, e isso faz com que a legitimidade da crença do cristão em saber disso pela fé, em ter a certeza pela fé da redenção no Cristo, faz com que o seu ministério caminhe de forma coesa e concisa, certo? Paulo, também no comentário de Barth, traz que nesse ponto, quando ele se coloca no versículo 2, juntamente com os demais cristãos, ele traz à memória, nas suas palavras, a questão de quem ele era. Quando ele fala sobre isso, nos 2 versículos, ele traz a memória de quem ele era. No versículo 1 Coríntios 15, de 9 a 10, onde Paulo vai falar que ele era, onde ele descreve a própria pessoa dele como sendo uma pessoa ruim, uma pessoa nascida fora de tempo, mas que lutou tão bravamente quanto os demais apóstolos pela fé do Evangelho, sendo ele uma pessoa completamente indigna. Então, quando Paulo define nesses 2 versículos a questão de glorificar e gloriar-se, porque mediante a justificação em Cristo Jesus pela fé temos paz com Deus, ele traz novamente a menção, aquilo que eu citei há pouco, a respeito da paz futura que teremos quando Deus vir julgar, quando Cristo vier buscar a sua igreja e realizar os julgamentos sobre a humanidade. Nós não estaremos entre aqueles que estarão diante do Cristo, do Rei, do Redentor, do Deus vivo, do Cordeiro sacrificado e ressurreto, para sermos condenados, mas estaremos juntamente com Ele na mesa de banquete na Nova Jerusalém, partilhando juntamente com os demais santos da história da igreja como um todo, glória de Deus, o glorificando, estando com Ele, para compartilharmos com os demais irmãos que antes de nós e depois de nós vieram. Então Paulo, nesse ponto, ele traz, logo nesse início, nesses 2 versículos, lógico, poderíamos falar muito mais sobre isso, mas uma exposição muito robusta do que é para o crente a salvação, do que deveria pelo menos ser para o cristão a salvação. Em tempos líquidos que vivemos, onde o ego e o sentimento infantil de muitos crentes tem dominado a igreja, Paulo nos traz a real motivação do porquê somos chamados pela irresistível graça a sermos acorrentados por laços de amor na presença de Deus pela fé em Cristo Jesus. Enfim, é isso. Finalizamos essa primeira parte desses 2 versículos e no próximo domingo seguiremos aí no versículo 4, 5, conforme a gente for trabalhando, certo? Um ótimo domingo para vocês, um forte abraço. Dúvidas, perguntas, enviem no grupo de jovens, vai ser repassado para mim e eu faço questão de fazer vídeos respondendo essas perguntas, ok? Um forte abraço, um beijo no coração de todos, paz!